em termos de desempenho. Os resultados não são bons, mas em termos de desempenho é um time que ganhou do Flamengo. Se você pegar... Porque a trajetória do Corinthians do primeiro ao segundo turno sempre está ali na zona de rebaixamento, né? O Brasileirão, melhor assim, o Corinthians queria pegar o Flamengo no meio de semana, pensando na Copa do Brasil, porque o Flamengo estaria desfalcado. Sim, em termos de culpa, o Corinthians carrega aí algumas administrações ruins, né, do passado, que culminaram na situação que se encontrava o Augusto quando ele assume. E aí eu acho que o Augusto erra, porque ele faz uma série de promessas de campanha, vou contratar novos jogadores, choques de gestão, mas aí ele encontra o clube e ao invés de ele abrir e mostrar a realidade do Corinthians, que se eu fosse o Augusto, primeira coisa, olha, 217 milhões para empresários. Tem a questão da negociação da dívida do estádio, da Caixa, quanto tempo foi prolongado o pagamento, juros, porque eu acho que até hoje ninguém sabe, né, realmente de fato qual é o real valor, quanto tempo o Corinthians fez essa negociação. Aí tinha uma série de limitações financeiras para você montar o time. E eu falei, olha, eu gostaria de fazer realmente o que eu havia prometido, mas não vou conseguir. E o que ele faz? Ele pega e manda 16, esse é um erro que eu acho. Aí ele pega e manda acho que 13 ou 17 jogadores, foram 13 jogadores embora. Mais de um time. Mais de um time. E ele fez uma programação com o Mano Menezes, que até então, até antes da reeleição, ele falava que o Mano não era o treinador dele. E a gente sabe, né, que quando o presidente fala que não é o treinador, um mês depois, esperando a primeira brecha, vai embora. Aí depois, quando ele monta o time, quando ele manda embora o Mano Menezes, você já não tem base, você não tem um time montado, e aí você começa a administrar problemas extra-campo, que aí é a chegada do Rubão. Olha, tem negociação aqui, negociação ali, então a prioridade que seria a montagem do elenco, o planejamento, isso deixou de existir. Ele tinha que apagar fogo aqui, apagar fogo ali e tal. As contratações que eles fizeram não foram contratações à altura do Corinthians. Eu acho que o Ranieri era o único de 8 jogadores. E o Garro. E o Garro, mas o Garro demorou um pouquinho e o Garro, assim, o Garro depende muito da formação que ele se encontra, né? Porque antes o Corinthians era Ranieri, era Garro e o Wesley. Então você jogava a bola no Garro, o Garro se virava para o Wesley ficava parado do lado esquerdo, tentava uma jogada individual, cruzamento para o Yuri Alberto tentar finalizar. O time mais previsível. Era isso daí o Corinthians. Depois, quando eles começam a fazer a segunda janela de mercado, que aí vem Martinez, vem o Alex Santana, que eu acho que quando ele chega, ele dá uma assentada no meio campo. Acho que ele vai voltar agora, hein? Porque o Bidon é ótimo jogador, mas não é um jogador de chegada, ele é um jogador técnico para distribuir o jogo. Então ele sentiu muito essa questão, porque ele tinha que fazer uma função que ele não estava acostumado. Aí quando chega o Alex Santana, o time já melhora um pouquinho, o Garro já deixa de voltar para pegar a bola dos pés dos volantes e passa a jogar ali na frente, aí a bola começa a rodar um pouquinho melhor. Com a chegada do Thales Magno, que aí eu acho que muda a questão do Corinthians, do ataque, porque o Thales Magno, o Miller e o Paulo sabem do que eu vou falando, o cara, ele é um jogador que ele está o tempo todo, ele está ajudando o tempo todo. Ele é o cara que gosta da bola, né? O atacante que vem cá, toca aqui, vamos busca, ali, se apresenta, não se esconde, né? apresenta. É um cara que a hora que precisa, por exemplo, diferente do Yuri, como característica, é um cara que segura a bola, é um cara que sabe a hora de partir para cima do adversário, tem técnica para isso, né? Tem a possibilidade de dribles, então isso ajuda demais. E depois a chegada desse Martinez, junto com o Hugo, que aí eu acho e o André Ramalho, que aí eu acho que deram uma consistência de time, né? Que você tem que ter as suas referências, defesa, meio campo e ataque, para você poder depois colocar os adornos. Eu acho que aí o Corinthians começa a ter uma melhora em termos de desempenho. Os resultados não são bons, mas em termos de desempenho é um time que ganhou do Flamengo. Se você pegar o time que começou o ano e se você colocasse para jogar contra o Flamengo, mesmo no momento ruim que era do Tite, perderia, né? Mas conseguiu fazer um bom jogo, ganhou e tal. Agora está levando a conta, né? Desde o começo do ano, essa bagunça, falta de planejamento, e acaba tá pagando por isso. E o que pior, né? Que eu acho que o Corinthians depende de outros resultados também, né? O Corinthians tem 3 confrontos diretos, que é Bahia, Cuiabá e Vitória. E Criciúma, desculpa, aí Criciúma. E o Atlético Paranaense, que é o próximo jogo. É o próximo jogo. Mas assim, se o Corinthians depende de outros resultados. Se ele fizer os resultados dos jogos que tem, e a gente vai fazer a projeção aqui, o Corinthians chega àquele número mágico que a gente falou de 45 pontos. É possível sem depender por esses confrontos que você está falando. E acho que o que o Zé está retratando aqui pra gente, como opinião, é muito do que a gente tem dito aqui
no Mesa Redonda. Então, para a gente se aprofundar na questão, e a grande questão que você em casa, corintiano, e até você que não é corintiano quer saber, é se esse Corinthians escapa ou não do rebaixamento. Quem não é corintiano, obviamente, quer o Corinthians na segunda divisão. E quem é corintiano está desesperado, assim como o Chico Lang, né? Que fica toda semana, Garrafa, não tem jogo, e Grêmio fora. Todos entendem que o Corinthians que não chegue na última rodada para decidir lá em Porto Alegre, que é uma fria. E detalhe, né, Garrafa? Tem os jogos das Copas, né? No meio de todos esses jogos aí. Tem. Então são semanas aí complicadas. E esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Então é mais do que 6 pontos um jogo desse. Antes da projeção, eu queria saber de vocês, né? O Miller pode falar, vocês também na sequência já podem ficar à vontade. Eu entendo, o Corinthians brigou demais para que o jogo mantivesse o calendário, que pegasse o Flamengo na quarta-feira, Copa do Brasil, o Corinthians perdeu no Maracanã por 1-0, e no final de semana fosse mantido o jogo contra o Atlético. Para mim, particularmente, Miller, não sei o que você pensa, para mim, depois do último jogo, que o Corinthians acabou empatando com o Internacional, com possibilidade e desempenho para vencer, mas não venceu, muito melhor enfrentar o Atlético na quarta-feira, teoricamente, que é o jogo mais importante da semana para o Corinthians. Está aí quase 10 dias só treinando, na quinta-feira. Tem quase 10 dias para treinar. Teoricamente, você faz uma vitória contra o Atlético e vai para um jogo contra o Flamengo, decisão da Copa do Brasil, um pouco, entre aspas, mais leve. Porque se você pega o Flamengo na quarta-feira, na minha visão, não sei se você em casa concorda comigo, perde do Flamengo, que é extremamente possível. Vindo de empate com o Inter, né? Eliminado na Copa do Brasil, vai decidir no outro final de semana contra o Atlético, Miller? Você entende que ficou de bom tamanho já pegar logo o Atlético, tentar fazer esse resultado obrigatório e aí fica um pouquinho mais fresco para o final de semana? Até porque a trajetória do Corinthians do primeiro ao segundo turno sempre está ali na zona de rebaixamento, né? Então o Corinthians está brigando aí, né, com os seus adversários para poder vencer 1, 2 vitórias já. O Grêmio venceu 2, 3 seguidas, por isso que ele está lá em cima. Então acho que o campeonato é tão difícil que uma vitória para o Corinthians é de suma importância. Vence o Atlético Paranaense, dá uma refrescada no Campeonato Brasileiro, sai da zona de rebaixamento, quer dizer, então, mas como o Zé disse, depende de uma combinação de resultado. Não é só dele hoje. Isso. Né? Os seus adversários vencerem, fica complicado. O Corinthians acho que ele vai se aliviar nos confrontos contra a Vitória, contra o Criciúma e Cuiabá. Se ele vencer esses jogos, aí sim, aí ele se salva. O Atlético Paranaense também. Exatamente, o Atlético Paranaense. Então acho que essa vitória de quinta-feira é o único resultado que interessa para o Corinthians. Você concorda, Alex? Ficou um pouco... concorda com a minha tese? Melhor pegar logo o Atlético. Já tira da frente o Atlético e aí vai jogar com o Flamengo. Porque como a gente está falando... o campeonato de prioridade do Corinthians... Isso que eu ia falar. Exatamente o brasileiro. É o brasileiro. A prioridade é o brasileiro. Se fosse a Copa do Brasil, eu discordaria. Mas como a prioridade do Corinthians é o Brasileirão, melhor assim. O Corinthians queria pegar o Flamengo no meio de semana, pensando na Copa do Brasil, porque o Flamengo estaria desfalcado pelos jogadores que foram para a data FIFA, para suas seleções. Mas o Corinthians não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o brasileiro e com o Atlético Paranaense. Tem que fazer do Furacão uma brisinha na Neoquímica Arena. Tá certo. Bom, então a gente vai para a projeção do Corinthians e você vai participar com a gente. Vamos fazer, ó.